Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, pessoal do podcast. Meu boa tarde para vocês. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas que estão dentro daquele processo de tempo, né? Se deram um tempo no casamento para poder entender o que está rolando e que, na verdade, existe uma pessoa que não está entendendo nada dentro dessa relação e ela está desesperada, porque ela está achando que ela vai perder aquela pessoa e se a pessoa não sentir falta de mim, e se a pessoa me abandonar, e se a pessoa fizer isso, fizer aquilo, lá. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Primeira coisa é que existem determinados tipos de relacionamento que de fato precisam de um afastamento para que as pessoas consigam enxergar de fora essa situação, tá? Elas enxergarem com o mesmo olhar do terceiro, né? Daquelas pessoas que estão em torno dela, para que ela possa tirar novas conclusões sobre essa relação. Então é saudável sim que exista esse afastamento para que inclusive novas dinâmicas possam acontecer na comunicação de vocês, porque eu não sei se vocês já perceberam que o tal do tempo nada mais é do que uma estratégia de comunicação, tá? Por isso que a gente diz sempre no canal que casamento é uma coisa que depende muito da comunicação. Muita gente acha que depende da química, da sedução, da não sei o quê. Tudo isso é muito legal e deve existir, mas isso é anexo, isso é o anexo do negócio, porque o amor do casamento ele acaba sendo uma soma de uma série de fatores e que quando você vai observar qual é o fatorzão grande que tem ali, é a comunicação, porque é através da comunicação que você diz quem você é, diz o que você faz, diz para o outro quem ele é, diz para o outro o que ele faz, e é através da comunicação que começa tudo a degringolar e é também através dela que tudo pode dar certo. Então, se você tem uma boa comunicação, você entende o que está acontecendo, inclusive na comunicação que a gente pode dizer assim, subliminar, né? O que o outro traz para você, que às vezes não é verbalizado, mas que você, que está bem treinado na comunicação, você consegue enxergar e aí dificilmente vai ter o ponto cego aí nessa história e você vai pescar e vai agir mais rápido, vai falar o que é mais adequado, vai questionar o que precisa ser questionado, vai se impor com respeito para o que precisa ser imposto respeito, dificilmente alguma coisa vai tirar esse casamento do prumo, porque vocês vão se conhecer melhor e se fortalecer através da comunicação de vocês. Mas então, vamos voltar lá então para essa pessoa que está desesperada, falando, mas se eu der o tal do tempo, ele ou ela pode se encantar por outra pessoa, lá. Primeira coisa provavelmente o tempo não foi proposto por você, porque senão você, né, ninguém te propõe uma coisa que vai te deixar em desespero, foi a outra pessoa que propôs. Quando essa pessoa propôs esse tempo é porque ela quer então verificar essa situação toda por um terceiro olhar. Se ela pediu esse tempo e na verdade ela quer verificar como vai ser a vida dela, né, sambateando por aí, né, fazendo coisinhas de solteiro ou de solteira, aí talvez você tenha que pensar se você merece isso. E se você está se sentindo respeitado pela história que vocês têm. Porque o tempo é, na verdade, para que essa pessoa possa enxergar o que está acontecendo dentro do casamento de vocês, se reconectar com a essência dela mesma, ela entender quem é ela, o que ela deixou de ser porque ela estava dentro dessa relação. Ela é um tempo para que ela se reorganize, se reestruture e para que ela sinta a sua falta. Para ela entender qual é o lugar que você ocupa dentro da vida dela. Então o tempo ele é muito bom para o casal, né, nesse sentido, quando está tudo já ao extremo, a coisa está chegando num limite muito perigoso, ele é bom para que as duas pessoas entendam o que de fato uma com a outra representam dentro da vida em comum.
Se você não vive sem essa pessoa, se você gosta muito dessa pessoa, qual é o espaço que essa pessoa ocupa na sua vida, como será a sua vida sem essa pessoa, se vai ser pior, se vai ser melhor, ou enfim, como será a vida dos seus filhos sem um dos pais, né? Como vai ser? É para você entender, interpretar os sinais que você não conseguiu interpretar enquanto você estava dentro do relacionamento. Então você sai quase que pela porta de emergência para você poder fazer essa interpretação. Então o tempo, ele é para ser usado dessa forma. Se a outra pessoa está usando o tempo para poder viver a vida dela de solteiro, de solteira, aí é o que você quem deve se perguntar se você quer esse tempo e você dá fim nessa história desse tempo, tá bom? Então, entendido isso da história do tempo, vamos ver o seguinte. Você que está desesperado, desesperada aí porque o outro te pediu tempo, o que você deve fazer? Primeiro, segurar as pontas, segura a onda, não se exponha, não fale com a pessoa, não procure a pessoa. Ah, mas eu tenho filhos, tenho que falar com ele ou com ela, não tem jeito. Fale estritamente o necessário, não inventa história para falar. Não cria artifício para falar com a pessoa, desculpa para falar com a pessoa, porque só piora a sua situação, porque a pessoa que pediu tempo vai entender que você, na verdade, não consegue viver sem ele, sem ela, e fica mais tranquila ainda. Ou vai ficar com raiva de você porque você não está respeitando o tempo que ela te pediu, porque você está inventando história para falar com ela, que aquilo era absolutamente desnecessário. Então você começa a minar as suas chances, tá? Porque você não está se aguentando. Se aguenta. Se aguenta, menina. Se aguenta aí, menino. Vai fazer alguma coisa que você goste. Porque o tempo, ele tem que ser importante para você também se reconectar com a sua essência. Você também se tornar uma pessoa mais interessante. Você também se tornar uma pessoa com mais autoconhecimento, com mais amor próprio, com mais autoconfiança. Então, o que você deve fazer de fato aí para o seu tempo e para você baixar a sua ansiedade? Uma rotina dentro do tempo. Simples assim. Parece simples, mas não é fácil de ser feito. Eu concordo com você. Mas é isso que você vai acordar todos os dias e você vai se dizer: vou cumprir a minha rotina do tempo. Quanto tempo foi que vocês disseram que vão se dar? 15 dias, 10 dias, 30 dias? Você vai criar uma rotina de prazer para você, de prazer e alegria. Quais são as coisas que você adorava fazer, mas você não fazia mais porque estava ocupado ou ocupada por causa da relação que você tinha, ou porque o outro não gostava muito que você fizesse e você acabou se anulando? Coisa interessante de você colocar aí na sua rotina. Coloque, comece a fazer, para que quando acontecer o retorno do tempo, você dizer: olha, eu gostava muito de fazer isso, eu acabei me anulando por essa situação e a partir de agora eu vou fazer. Isso não é para ser um ponto de discórdia, não. Faça naturalmente, porque você já está fazendo, né? Você está fazendo a sua rotina, vai ser natural. Faça as coisas que fazem com que você tenha autocuidado com você, como ginástica, uma boa alimentação, tipo, não vai se embarangar aí durante 15 dias, 30 dias e aparecer na frente da pessoa, outra pessoa completamente diferente, né? Vai se cuidar, vai observar o que estava de equivocado na sua alimentação, na sua parte física, cabelo, enfim, vai se cuidar, tá? E o mais importante dessa história, se conecte com pessoas que te fazem bem. Se conecte com pessoas que não fiquem na torcida do então você acabou, vai lá e faz, acontece, blá, 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 ele ou ela é um cretino, lá. Não se conecta com esse tipo de gente, nesse momento, pelo menos. Vai se conectar com pessoas que são positivas, que são bacanas, que respeitam o momento que você está vivendo, que sabem que não é para enfiar o bedelho aí na história nesse momento, mas que podem te ouvir se você precisar ser ouvido ou ouvida, sem falar muita coisa a respeito do seu cônjuge, da sua, né, da outra pessoa para você, mas que simplesmente ouçam com respeito
e se calem, porque o objetivo de vocês estarem juntos ali naquele momento é para trazer alegria e prazer para você, e não para você fazer dali o consultório, né? Então você não vai também cobrar dessa pessoa, ai, o que você faria no meu lugar? Porque ela não faria nada no seu lugar, porque não é a vida dela. Então ela não vai fazer nada para te ajudar no seu lugar, tá? Vai dar tudo errado, porque a vida dela é a vida dela, com a história dela, com a vivência dela, e a sua vida, com a sua experiência, com a vida que você teve. Então não é por conselho que você vai modificar essa história. Portanto, a melhor coisa, inclusive, é calar-se, se você conseguir, e vivenciar ali naquele momento com aquele amigo, com aquela amiga, o momento que a amizade precisa e deve vivenciar, que são momentos de alegria, de troca, de risadas e de falar bobagem e tal, tá? Então, fica aí então para você que tá desesperado ou desesperada com o tempo. A estratégia tenha a rotina do tempo. Acordou, vai fazer o quê? Vai tomar qual café da manhã? Uma alimentação saudável que vai te ajudar a estar mais bonita, mais bonito no final desse tempo, que você vai estar mais orgulhosa ou orgulhoso de você, né? Olha, nossa, até perdi peso, ou tô assim, tô assado. Vai cuidar da sua parte espiritual, se você gostar, vai cuidar da sua área social, vai se relacionar com pessoas de boa vibe, né? Que gostam de coisas legais, que gostam de fazer coisas que você gosta, né? Vai procurar saber o que foi que você se anulou, que você gostava tanto de fazer, que você se anulou, e proporcione mais disso para você. Ponto nessa história. Não é uma coisa que você se anulou e que vai provocar uma briga enorme e que, na verdade, hoje em dia não faz o menor sentido na sua vida, tá? É uma coisa que você se anulou verdadeiramente e que faz total sentido na sua vida você resgatar isso hoje, tá? Você se anulou lá no passado, mas você continua com aquela dor de, puxa, eu gostava tanto disso, eu só não faço mais porque fulana não gosta, causa confusão toda vez que eu vou fazer, lá. Aí sim é um ponto bom de você resgatar, porque você tá se fortalecendo. Afinal de contas, a pessoa quis sair, não quis, então na hora que ela quis sair, você pode vivenciar aquilo, né? Tudo bem que muitas pessoas vão dizer, mas você anulou, lá e tal, não sei o que no passado, é porque já não estava bom. Tem coisa aí para ser resolvida, tá? Quem se anulou em algum ponto sabe que tem coisa para ser resolvida e que não é tão simples assim como o povo joga na cara dizendo, você se anulou, então já não presta a relação. Não é simples assim. Para quem está casado há muitos anos, isso já não é simples mesmo, então tem que fazer isso, tem que mexer com isso com muito cuidado. Então, muito cuidado com aquele amigo ou amiga que vai falar, então você deixou de fazer, você deixou de ser você, abandona tudo e não sei o quê. Porque às vezes o buraco é mais embaixo, às vezes é aquela história do ruim com, pior sem. Né? Porque acaba por abrir um gatilho de memórias muito antigas e que talvez a pessoa se sinta mais enfraquecida. Então, cuidado com essa história aí do anular. Isso é ponto para um outro vídeo, porque isso é muito complexo, muito profundo. Então, voltando no ponto você só vai resgatar aquilo que você se anulou, mas que ainda continua vivo dentro de você e que você gostaria de fazer e que você sabe que se vocês voltarem, o que você deseja é continuar com esse comportamento. Você não quer deixar mais disso, então virou uma condição na qual você vai dizer. Lá na nossa conversa, não sei se vocês já viram esse vídeo do retorno, que existe uma conversa de bases e de novos alicerces, né, de um retorno. Então, você vai colocar essa questão na sua conversa à mesa de que, a partir de agora, esse ponto faz parte da sua vida, tá? Mas isso tem técnica, tem coisas a serem feitas. Agora, se você se anulou lá no passado e hoje
não faz o menor sentido para você, e aí você só tá resgatando de birra, muito cuidado, porque o outro enxerga isso e aí a confusão é muito maior e você não vai ter força para brigar, porque de fato aqui dentro tá vazio, não vai fazer sentido nenhum para você essa briga, vai ser uma briga vazia, a qual você não vai conseguir sustentá-la e que vai ser um ponto de enfraquecimento da relação de vocês, tá? Não caia nessa armadilha. Então, dentro lá da tal da rotina, você então vai resgatar a tal da história daquilo que você se anulou e tal, né? Nessas condições, você vai fazer uma rotina social, você não vai falar com ele ou com ela durante esse período de forma nenhuma. Caso tenha que falar, porque realmente é importante. E aí eu já deixo aqui uma dica. Se você é uma pessoa que se sabota toda hora com essa história de não falar, porque você cria o buraco lá para falar, a brecha para falar, você vai escrever num papel tudo que de fato é emergencial e necessário ser falado. Não que você vai pegar e vai ligar e vai falar, olha, agora eu descobri que eu preciso falar com você. Não é isso. À medida que essas coisas que estão nesse papel forem acontecendo, você vai se perguntar, eu consigo resolver sozinha, sozinho? Ou eu realmente preciso compartilhar isso com ele ou com ela? E aí, se você se responder isso, depois que você tiver feito toda a trajetória mental de você sozinho ou sozinha tentando resolver esse problema, e você vê, não, eu preciso, por exemplo, uma assinatura para um documento, você não tem como resolver, você vai precisar falar com essa pessoa. Então tá bom, sei lá, alguma questão de filho que é uma reunião escolar onde estava marcado que os dois fossem, por exemplo, tá? Então, coloque no papel para que você não se sabote e faça antes a trajetória mental para verificar se de fato você não está ainda se escondendo e sabotando alguma coisa ou se é verdade, tá? Feito isso, então, quando você tiver que fazer o contato com uma pessoa, esteja confiante, bonita, bonito, sorrindo e nem aí para o que está acontecendo. Não é para chegar para a pessoa e fazer do tipo, ai, sabe, tô nem aí para você. Não é isso. Mas é do tipo, esse assunto não é o nosso assunto. Eu vim aqui para falar com você sobre a assinatura que eu preciso para o tal do documento para a gente fazer a coisa X acontecer. E você tá bem, você tá sorrindo, você tá feliz, não é também para estar gargalhando, enfim, de forma comedida, você mostrar que você tá bem. Só isso, você tá bem, você tá se redescobrindo, você tá se reconectando com quem você é, com as coisas que você gosta, você tá se fortalecendo. Porque quando você mostra esse movimento para outra pessoa, a outra pessoa é que vai estar pensando assim, nossa, e se essa pessoa descobrir, né, se ela ou ele descobrir que não precisa de mim para ser feliz? O jogo muda. Enquanto você estiver desesperada, desesperado, correndo atrás de quem pediu tempo, ele ou ela é que vai estar pensando assim, não, peraí, eu quero ver a minha vida sem ela, sem ele. Ai, que saco, sai da minha frente que eu quero tentar verificar isso. E você que está desesperado, falando, e se descobrir que a vida comigo era uma droga? Se descobrir, descobriu, né? Talvez também para você fosse uma droga, tá? Agora, se você estiver se reestruturando, caso essa descoberta de fato aconteça, você vai estar tão bem consigo mesma, consigo mesmo, que você vai descobrir que a vida com essa outra pessoa era uma droga. Então, não é que aqui a gente esteja falando, por exemplo, o fim disso é separar. Pelo contrário, a maioria dos casais que fazem esse tipo de dinâmica, no final das contas, eles retornam. Porque eles verificam que, de fato, faz muita falta a vida a dois. E por que que isso acontece? Porque quando acontece o afastamento, e que esse afastamento dura entre 15 a 30 dias,
O que vai acontecendo é que o sentimento de rancor, de raiva, começa a baixar os níveis dentro da pessoa e ela começa a sentir a ausência. Quando ela começa a sentir a ausência, ela começa a se conectar com o lado positivo desse casamento. Ela começa a ter as lembranças nostálgicas dos momentos que vocês estavam juntos, dos momentos que vocês estavam com seus filhos, dos momentos engraçados. Ela começa a entrar em nostalgia e ela começa a sentir falta. Então, não raro, os casais de fato se dão uma segunda chance. Tá? E é isso que você precisa ter em mente quando você precisa se segurar na sua ansiedade de procurar. Quanto mais você procurar, mais raiva você está provocando nessa pessoa. Mais sensação de desrespeito ao pedido dela você está provocando nela. E ela não deixa esse nível de raiva e desrespeito baixar dentro dela. E ela não se conecta nunca com a tal da parte nostálgica, que é o olhar do, ok, eu estava com raiva, eu estava assim, estava assado, e agora eu estou sentindo que esse lado positivo era muito maior, porque ela começa a enxergar quão positiva foi a vida de vocês em comparação àquele pedacinho de raiva que ela estava sentindo. E aí ela vai te procurar e ela vai propor para você uma segunda oportunidade com novas bases. Aí você que está reestruturado, vai ter condições de negociar essas novas bases. Porque se você tiver, tudo bem, não vou procurar não sei o que para poder provocar essa sensação dessa pessoa, então de nostalgia, ela me procurar. Mas você tá ali comendo unha, olhando pro telefone, desesperado, só na espera, sem trazer nada da sua essência de volta para você, sem se provocar sensações boas, você continuará no mesmo padrão de antes do tempo. Enquanto essa pessoa daqui, ela não está mais nesse padrão. Ela já se conectou com a essência dela, ela já vivenciou coisas boas e ela está cheia de novidades para trazer para dentro desse casamento. E você que está conectado com o seu passado ainda, na verdade não vai ter nada para trazer. E vai ser um caos essa volta. Então você precisa estar bem, você precisa estar novo, estar nova, né? Ter se reestruturado, ter descoberto coisas novas, ter olhado o mundo de outra forma, ter vivenciado novas experiências que são boas para você e quiçá para o casamento de vocês, para que na hora que vocês sentem para colocar as novas bases, você tenha coisas novas, positivas a sugerir e não só aquele choramingo do ai, mas eu não quero nunca mais vivenciar isso, aquilo e lá. Quando você faz esse choramingo aqui, nessa nova base, você vai ter problema, porque se essa pessoa daqui, ela não está preparada para resolver choramingo, por exemplo, ela pode te magoar novamente. Ela pode te desrespeitar novamente. E aí a dor que você acabou de sofrer, de se sentir sozinha, se sentir sozinho, pode ainda assim ser maior do que a dor de continuar num relacionamento onde essa pessoa daqui então vai ditar todas as bases e você vai se submeter às bases. Por isso você não pode voltar tão arrasada, tão arrasado para esse casamento. Porque senão, na hora de fazer a negociação de bases, você não tem nada para trazer, exceto a sua fragilidade. E essa fragilidade vai te colocar em um local de submissão ou de aceitar qualquer condição. E às vezes a outra pessoa nem é uma pessoa má, mas ela pega e começa a ditar as regras, não mais porque, enfim, não porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela quer tanto salvar esse casamento que ela está disposta até a carregar você, entendeu? E aí nessa de carregar você, você tem que vir do jeito que der para vir. E aí do jeito que der para vir, lá na frente você pode falar assim, nossa, eu fui de um jeito que me devastou. Então, observa direitinho isso, volta de um jeitinho certinho, restabelecido, com a sua autoestima, sua autoconfiança,
de alguma forma, pelo menos perto do equilibrado, para que você possa também ter a força de negociação aí no restabelecimento desse relacionamento, tá bom? Bom, um grande abraço. Foi um vídeo comprido, né? Um áudio comprido, pessoal do podcast, mas esse assunto é muito grande e dá muito pano pra manga, tá bom? Qualquer coisa, me procurem no privado que a gente conversa. Grande abraço. Tchau, tchau.